Sou presidente da Comissão de Propostas de Parcerias e Convênios Públicos, Vivian Gregory Torres. Propus hoje para o meu querido professor Edmir Neto de Araújo, professor da USP. Depois ele tem um vastíssimo currículo, é melhor ele mesmo apresentar-se para vocês, né? É uma pessoa de uma sabedoria ímpar, que vem dividir com a gente muita coisa, e eu estive com ele num congresso recente a respeito desse assunto. E, olha, foi uma das poucas pessoas que eu acho que trouxe alguma luz para os problemas que estão acontecendo. Aqui do meu lado esquerdo nós temos a doutora Lúcia Bludeni, ela é presidente da Comissão do Terceiro Setor, também é outra companheira árdua de luta aqui das agruras do Terceiro Setor, ela também vou estar passando a palavra para ela depois. E vamos lá, vamos debater mais uma vez o assunto e tentar compreender. Professor, o microfone é seu. Mas vamos ao tema da nossa conversa hoje. Parcerias voluntárias, não é? Responsabilidade e sanções, que abrange, no caso da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, o capítulo 5º, os artigos 73 a 78, parcerias voluntárias, que, na verdade, já começa assim, né? No Brasil já começa assim. Parceria voluntária, na minha opinião, é um pleonasmo. Parceria é um acordo. Não sei se vocês conhecem algum acordo que seja obrigatório. O acordo tem que ser voluntário, não é? E também, veja o seguinte, nós já tivemos, não sei se alguns de vocês estiveram lá na Maria Paula, no dia 1º, nós já tivemos também sobre o mesmo assunto, uma palestra que foi oferecida por um promotor de justiça e professor, membro do conselho da Procuradoria, não é? Secretário municipal, não é? Também, que é o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, no dia 1º. E nós participamos lá como debatedor. E foi bem produtiva aquela palestra, foi bem produtivo aquele encontro nosso, que serviu para esclarecimento de várias coisas a respeito dessa lei. O assunto entrou, então, vejam bem, novamente em pauta. Por quê? Porque, dada a proximidade da vigência da Lei 13.019 de 2014, que seria agora, no dia 27 de julho ou junho? Dia 27 de julho. Mas nós já estamos ouvindo aí conversas vindas de Brasília, já propondo que esta lei, esta vigência, seja novamente prorrogada. Dadas as questões que foram levantadas, talvez algumas delas, no meu entender, até insolúveis, né? Trata-se a lei, claro, como vocês sabem, parcerias voluntárias entre órgãos ou entidades públicas e organizações da sociedade civil para fins públicos. Bom, órgãos e entidades públicas, os senhores sabem o que é. Entidade tem personalidade jurídica e órgão não tem. Não é? Então, entidade, o Estado de São Paulo é um órgão que é uma entidade, não é? Federativa, que tem como órgão, por exemplo, a Secretaria da Segurança Pública, a Secretaria da Fazenda, e tem também, como entidades, aquelas integrantes da administração indireta, como, por exemplo, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Aliás, aqui em São Paulo não se fala muito administração indireta, fala-se em descentralizada, né? Vejam, um pouquinho antes da vigência dessa lei,
que é de 300... Antes mesmo dessa lei de 13.019, nós já considerávamos... Tem um livro, um curso de Direito Administrativo que eu publiquei aí pela editora Saraiva, viu? Fiz a propaganda aqui, o marketing. E nós já considerávamos os convênios, mas também as parcerias voluntárias, que nesse caso, que é o caso das regidas por essa lei, como acordos de cooperação, que são todos aqueles em que todos os partícipes desenvolvem atividades pré-ordenadas ao fim desejado pela administração, ou então de colaboração com a administração pública. Vocês já estão localizando isto na redação desta lei 10.319. Daí já vem um primeiro problema, uma primeira questão que eu já deixo levantada aqui. Esta lei, o que nós debatemos bastante no dia 1º, foi que esta lei seria mesmo desnecessária, porque com o ordenamento jurídico que nós já temos, seria possível fazer tudo o que é previsto nessa lei 10.319 de forma melhor, até existente. Mas é que a lei, no artigo 84, diz que não se aplica a lei federal de convênios. E também em outro artigo, coloca fora da lei 8666 de licitações e contratos administrativos. Então, o que é que acontece? Neste caso aí, já acontece aí nossa primeira dúvida, não é? Se não é convênio, é uma parceria voluntária, né, entre aspas. E se não se aplica a lei federal de convênios, e também não é contrato administrativo, e não é licitação, porque isso está explícito na lei, como é que a gente poderia enquadrar isso na Constituição Federal? No caso da extensão desta lei aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Na minha opinião e de várias pessoas, que nós, na palestra anterior, várias pessoas que participaram, este aspecto aí é, no mínimo, de duvidosa constitucionalidade, ao menos nesse aspecto. Levantaram também outros aspectos sobre inconstitucionalidade que eu não vou trazer aqui agora. Essas parcerias, que são realizadas com organizações da sociedade civil, de acordo com o artigo 2º, com a OSC, ou as OCIPs, que vocês conhecem, né, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, sem deixar de objetivar a cooperação com a administração, se configuram mais, no nosso entendimento, na categoria de colaboração. Por quê? Delas decorrem termos de colaboração, quando a administração, quando propõe o objetivo do interesse público a ser alcançado, ou termos de fomento, quando o objetivo do interesse público é proposto ou é sugerido por essas entidades, OSC ou OCIP, que, por definição, são pessoas jurídicas de direito privado. E, em qualquer caso, com as pessoas desempenhando atividades meio, preparatórias, auxiliares, complementares da atividade ou interesse estatal. Porque a própria Constituição Federal, a Constituição Estadual, proíbe a delegação de atividades fim. Então, vocês sabem a diferença, obviamente, entre atividades meio e atividades fim. E só pode ser feito com esses termos essas atividades meio, para atingir uma determinada intenção. Não é? Eu não vou dizer para vocês que não existam casos de particulares ou entidades privadas
propondo objetivos, serviços ou obras públicas a se realizar por meio de licitação, ou dispensa de licitação, ou até convênios entre entes públicos, na prática. A gente sabe que muitas das obras que são realizadas pelo governo têm o dedo, né, da iniciativa privada, de empreiteiras ou de interessados em que aquele serviço, aquela obra seja realizada. Mas isso já é outra coisa, né? Já não é o assunto nosso aqui. Isso até em novela acontece, né? Vocês veem novela, tem... aparece, né, estádio, mas não sei o quê. E no Brasil mesmo, né? Imagine só. Qual será a utilização, por exemplo, do estádio do Amazonas? Não, tem um monte de... Mas para fazer a Copa, né? A celebração desses acordos é precedida de um procedimento administrativo de seleção, denominado chamamento público, evitando, portanto, vocês já veem que o interesse do projeto, o projeto a gente sabe que saiu de de uma determinada iniciativa parlamentar e depois foi muito modificado, sabe-se lá por quem, até chegar na fase de aprovação do parlamentar, né? Então, evita-se a palavra certame ou licitação. E este procedimento, chamamento público, é descrito, é detalhado pela Lei 13.019/2014, com múltiplas exigências formais e técnicas aos partícipes público e privado. Se vocês quiserem assistir uma palestra, uma verdadeira conferência, nem palestra, a esse respeito, vocês poderiam acompanhar a doutora Lúcia Bludeni até o Pará. Ela vai falar exatamente com muita coragem sobre este assunto, né? Então, deste chamamento público, resulta não um contrato, porque não é a natureza desses acordos de contrato. Também não vou dar uma aula sobre contratos aqui para vocês, mas realmente não há aquela correspondência entre deveres e obrigações, entre, não é, partícipes, as obrigações dos partícipes, as cláusulas penais, etc. Então, não é um contrato, com certeza, e também não é um convênio. Termo de convênio é geralmente entre entidades públicas, sendo possível entre entidade pública e particular. Mas a lei, no artigo 84, excluiu a Lei Federal de Convênios. Então, a lei só seria, nesse caso, válida, adequada, em relação aos estados, municípios, Distrito Federal. Então, para que tanto trabalho, né? Então, mas esses termos de colaboração ou de fomento são o resultado desse chamamento público aí, não é? São descritos e detalhados na Lei 10.319. Então, a lei estabelece um verdadeiro regime jurídico para com essas avanças, né? Esses acordos com a administração federal, estadual, municipal e distrital, com especial destaque para as prestações de contas. Mais adequadamente seriam encontros de contas, porque as parcerias voluntárias são, em sua maioria, executadas com recursos públicos transferidos para entidades não governamentais. Todas, entre aspas aqui, não é? Todas são ONGs, embora tenha se evitado esse nome, né? Essa palavra, na Lei 13.019, pois é vedada a parceria por essa norma entre entidades públicas.
Não obstante a possibilidade na Lei 13.019 de cooperação ou colaboração ocorrer sempre, inclusive sem a transferência de recursos. Vocês me desculpem eu estar fazendo toda essa reportagem aqui a esse respeito, justamente para deixar bem clara quais são as hipóteses, como é que se pretende fazer funcionar esta lei na prática, não é? Então, quando se fala em responsabilidade e sanções, né, capítulo 5º da lei, é sobre a desobediência, sobre a inobservância desses aspectos, requisitos e características descritos e detalhados na lei. Que, na realidade, então, como eu já tinha dito agora há pouco, seria de constitucionalidade, pelo menos duvidosa, eu acho que não tem tanta dúvida assim, as suas extensões às unidades federativas. Porque não se trata nem de contrato, nem de licitação pública. Daí nós vamos no artigo 22, número 27 romano da Constituição Federal, que diz ser da competência da União legislar normas gerais sobre contratos da administração. Sempre observado o princípio da licitação, aplicáveis às unidades federativas, que adotarão normas complementares. Isso acontece, veja bem, estatutos, organização administrativa e estruturas disciplinares são da competência das entidades federativas. Mas no caso da licitação, normas gerais, né, a Lei 866 considera como normas gerais todas as normas dessa lei. Então, não se tratando nem de contrato nem de licitação pública, artigo 22 da Constituição Federal coloca como inconstitucional a sua extensão aos municípios. Como eu disse, a lei é clara ao dizer que não se aplica nem licitações de contratos administrativos, nem legislação sobre convênios, como está no artigo 84 desta lei, 10.319. Convênios estes que são entre órgãos e entidades públicas, podendo retratar, eventualmente, convênios entre órgãos públicos e particulares, o que abrangeria até o assunto desta lei. E também não podem ser parcerias público-privadas, que são aquelas da Lei 11.079, que são, por definição da própria lei, contratos de concessão. Dizer que esses termos de cooperação ou colaboração são contratos é forçar um pouco essa interpretação, não é? Forçar a barra mesmo, aqui no caso. Embora sejam acordos entre poder público e essas ONGs. Responsabilidade. Então, é o que está no capítulo 5º, que seria a responsabilidade, não é? Quando se vê, por exemplo, um acidente de veículos, a primeira pergunta é: quem foi o culpado? Quem é o responsável? Eu não sou, hein? Significa que alguém deve repor as coisas no seu devido lugar, no lugar em que se encontravam antes do evento. Está intimamente ligada à responsabilidade à inobservância ou infringência das normas aplicadas à hipótese de que se fala em matéria de responsabilidade. Pode ser responsabilidade penal, normas legais, não é, de conduta na sociedade, civil, responsabilidade civil ou patrimonial, quando houve prejuízo ou dano e o responsável deve reequilibrar os patrimônios envolvidos, ou administrativa, na hipótese de normas disciplinares ou de comportamento na corporação a que pertence o agente, que pode ser, por exemplo, a administração pública, um clube, tem suas normas administrativas, e normas disciplinares,
né? Ou mesmo de atividades relativas ao próprio agente público. Você tem responsabilidades administrativas, tipo de responsabilidades contábeis, responsabilidades médicas, de engenharia, né? Responsabilidade de engenharia ou arquitetura, até no Código Civil, né? Aquela responsabilidade civil, engenharia e arquitetura. E há uma dúvida que ultimamente se fala em responsabilidade por atos de improbidade. O candidato que defendeu uma tese sobre este assunto de doutoramento comigo, ele disse que está errado a gente falar em lei de improbidade, porque a lei 13.019, não, a lei 8429, ela é a lei que fala exatamente de probidade. A improbidade é o desrespeito à lei. Bom, alguns falam, principalmente promotores de justiça, que a responsabilidade por atos de improbidade administrativa é uma responsabilidade especial. Eu, particularmente, prefiro considerar a improbidade administrativa como uma responsabilidade administrativa, porque não é penal, a própria lei fala que não é penal, não é? E não é responsabilidade patrimonial, também a lei 8429 fala que não é. E esta lei nossa aqui, que nós estamos, lei 13.019, também não é uma lei penal, também não é uma lei patrimonial. São responsabilidades administrativas, mas com efeitos que podem ser penais, patrimoniais, administrativos, políticos. Então, lei administrativa, eu acho que existem 3 tipos de responsabilidade. Sendo que, no caso da improbidade, é responsabilidade administrativa com efeitos de improbidade. Então, estas responsabilidades são relativamente independentes em princípio, podendo uma falta administrativa, por exemplo, ser tipificada como ilícito penal. Pode ser só falta administrativa, mas pode ser ilícito penal. E essa mesma falta, o mesmo fato pode ser administrativo, penal e patrimonial, que podendo, vamos dizer, ser promovida a sua responsabilidade em todos esses campos, sem que com isso seja agredido aquele princípio do non bis in idem, não é? Ser punido, penalizado mais de uma vez pelo mesmo motivo, né? Mas só que aí, no caso, o que é o mesmo é o fato. O motivo, o tipo de pena, ou de penalidade, o tipo de punição, são diferentes em campos, fundamentos distintos, em efeitos jurídicos distintos. Então, responsabilidade, fechando o assunto de responsabilidade, ela pode ser desses 3 tipos, ou desses 4 tipos. E vamos em frente para a Lei 13.019. As faltas relativas, as infringências relativas à Lei 13.019 de 2014 podem ser também ilícitos penais. Por exemplo, artigo 319-A do Código Penal, fraude em certames de interesse público, caso de vestibulares e concursos, etc. Além de licitações, não é, que tenham uma disciplina própria. As faltas, então, no caso do artigo 73, elas são indiretamente referidas na Lei 13.019, com sanções puramente administrativas, dado a sua generalidade, mas não estão livres, do artigo 73, em outro
da qualificação também em outro tipo de responsabilidade que não seja a administrativa, por infringência das exigências da lei. Pois os artigos 75 e 76, que são aplicáveis também às demais hipóteses, falam expressamente nas demais responsabilidades. Inclusive, vocês podem ver quem está com a lei aí, não é? A responsabilidade civil patrimonial, que mesmo assim, que mesmo que não estivesse sido mencionada, estaria fundamentada no artigo 927 do Código Civil atual. Então, esse é um tipo de responsabilidade. Os artigos 77 e 78, aí vem o caso da improbidade, não é? Deram nova redação aos artigos 10 e 11 da Lei 8.429, de 92, improbidade administrativa ou probidade, para incluir comportamentos relativos a parcerias. Vejam bem, parcerias em geral, não apenas essas voluntárias da Lei 13.019. Então, parcerias em geral, no caso da administração pública com entidades privadas, podendo então, neste caso, sujeitar os incursos nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429 às penalidades dessa lei de improbidade. De acordo com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, podem envolver suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento do erário, sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, conforme o caso, ou seja, o agente público ou pessoa, né, individual, particular, dessa entidade parceira. Então, nesses artigos em que foi dada a nova redação a dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, pode haver também responsabilidades suplementares aí no caso. Nós devemos lembrar que, neste caso dessa Lei 8.429, o Ministério Público tem utilizado com algum sucesso a ação civil pública para caracterizar esses comportamentos, e inclusive sujeitar as penalidades. Em conclusão, vejam bem, as sanções do artigo 73, que são advertência, suspensão da participação em certame e celebrar os tais termos de colaboração ou fomento pelo prazo de 2 anos com a entidade pública parceira. 2 anos, por que seria esses 2 anos, hein? Será que prevendo o término de mandato? Não sei. Ou, no outro caso, declaração de inidoneidade, esta para todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos da punição. Essas são aplicáveis pelo ministro ou secretário estadual ou municipal à sociedade civil. Para ter a ONG, né? Para ter existência legal, ela deve se constituir em sociedade civil. Então, são estas penalidades, artigo 73, são de natureza administrativa. Embora qualquer penalidade de natureza administrativa possa ter qualificação extra, como penal ou como patrimonial. A responsabilidade pela execução do acordo da Lei 10.319, ou mesmo responsabilidade pela emissão de pareceres. Esse negócio de emissão de pareceres precisa ver qual é a possibilidade desse tipo de parecer ser vinculante ou não vinculante. Descontando aqui a jurisprudência hesitante, né, sobre a responsabilidade por pareceres jurídicos
No dia 1º, lá na Maria Paula, o professor Paulo Sérgio disse que a responsabilidade por pareceres jurídicos tem sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui tentar conferir a esse respeito. Houve esta possibilidade de responsabilização, mas no STJ mas no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência hesitante coloca fora da responsabilidade do emissor, da pessoa que emite parecer, se este não for vinculante. E normalmente não são todos os pareceres jurídicos, vocês devem saber disso, que são vinculantes. Mas pela redação, neste caso, a execução do acordo, né, e por emissão de pareceres, pelos artigos 75 e 76 da Lei 13.019, nossa, eu estou com esse 10.319 na cabeça. Tem uma Lei 10.319, bom para jogar na loteria amanhã, né? Jogar no bicho. Você está brincando? Sabe, eu já fui advogado do jogo do bicho quando era moço. Ganhava dinheiro. O que tem? Já tive casa lotérica. Tá, meu cunhado também. Mas enfim, então você sabe, 19 o que é? Que bicho é? Que bicho é 19? 19. Mas eu não autorizei. O que eu sei que é no grupo ou é uma coisa assim. Eu sabia tudo isso. Sabia decor, tinha que saber. Então, mas parece que na execução da avença e dos pareceres também poderão ser geradas punições nas esferas penal, civil e administrativa aos agentes públicos do órgão ou entidade pública, então dos parceiros, não esquecendo a possibilidade de delegação de competência, isso para caracterizar a responsabilidade, quando esta for possível. Vocês sabem perfeitamente que as atividades fim, e aí nós voltamos no objetivo dessas parcerias, as atividades fim não podem ser delegadas a particulares. Pode haver uma delegação, por exemplo, em um órgão público, em uma entidade pública, uma delegação de um diretor para um chefe. Mesmo assim, há todo um esquema de vedação de delegação. A delegação ela tem que ser expressa. Não é competência, ela não se presume. Ao contrário da capacidade. Capacidade é presumida, né? A lei não diz quem é capaz. Ela presume que todos sejam capazes e depois no Código Civil fala-se quem é incapaz. Na competência não é assim. Competência ela tem que ser baseada em norma jurídica. Em uma norma aplicável à espécie. Então, esse negócio de capacidade, né? Capacidade civil, capacidade penal, que está tão em moda agora, né? Essa discussão aí sobre maioridade penal. Pois é, que vamos ver como é que vai ser resolvida, né? Eu esse negócio de maioridade penal, eu fui aluno de quem foi meu professor de Direito Penal na Faculdade de Direito, foi uma figura extremamente simpática, extremamente ligada à Ordem dos Advogados do Brasil. Foi o professor Noé Azevedo, que é claro que vocês não conheceram, né? Já Noé Azevedo, imagine vocês, foi colega de faculdade do meu pai. Meu pai, se fosse vivo, estaria com 114 anos.
O Noé também deveria estar. Rapazinho, novinho ainda. Então, e ele me dizia o seguinte, e eu guardei isso desde aquela época. O fundamento da pena. A pena, o que é? Ela é repressiva, tem três tipos. Ela é repressiva, ela é socioeducativa e ela é sociointimidativa. Quem defende demais como é que é, o Estatuto da Criança e tudo mais, defende, ignorando os outros, são aqueles partidários da socioeducativa. Nas ditaduras, principalmente, quando regimes fortes, repressiva. Não se pode, com isso, ignorar a sociointimidativa. Então, sem querer discutir isso aí, vocês acham que um camarada de 16 anos, se soubesse que ele vai ser processado como se tivesse 18, acha que ele não iria pensar duas vezes antes de cometer o crime? Ou não, iria cometer o crime, quando é preso ele fala, sou de menor. Né? E geralmente essas pessoas aí que ficam só na parte social, não são pessoas que tiveram parentes ou amigos vítimas de pessoas, de adolescentes, né? Nem pelo tamanho, nem pelo peso não dá mais. O meu neto, filho do irmão de Edgar, ele tem 1,87 m, ele tem 15 anos, tem 1,87 m e pesa 82 quilos. Você já pensou se cruzar com um camarada desse? Né? Então, feito esse parêntese, não vou dizer qual é a minha opinião, que vocês já descobriram. Então, a responsabilidade por atos de improbidade poderão ter como resultado sanções da Lei 8429, abrangendo não só pessoas da sociedade civil parceira, como também agentes de órgãos públicos. Vocês já viram, né? Artigo 10, né? Uma coisa, 10, 11, 12 da Lei 8.429, a punição não é só para o agente público, para o funcionário público, é também para o beneficiário. Pode ter perda de cargo, de direitos políticos, tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível, né? Então, vocês já devem ter percebido o seguinte: responsabilidade e sanção, que foi o que a doutora Vívia me propôs falar a respeito aqui, neste caso, decorrem basicamente da inobservância ou infringência das normas, né, dos ditames. Deixa eu ver que horas são. Tá ótimo. Da Lei 13.019, apoiada em outras normas jurídicas que eu falei aqui. Vejam, o professor Paulo Sérgio, naquela palestra do dia 1º de junho, eu participei como debatedor, ele procurou indicar, né, você lembra disso, Vivian? Que procurou indicar alguns casos de responsabilidade decorrentes da desobediência a essa lei. Mas ele conseguiu indicar uns 3 casos, 2, 3 casos. Logo em seguida se percebeu, não é, que são incontáveis as hipóteses de tal infringência. Então, eu não vou indicar aqui para vocês quais são os dispositivos da lei que poderão ocasionar responsabilidade e respectivas sanções, porque isso iria significar efetuar um comentário individualizado sobre cada um dos mais de 80 artigos que a lei possui. Quando, na verdade, isto também vai depender da interpretação do fato concreto pelas autoridades técnicas ou jurídicas da entidade ou órgão que celebra
o respectivo termo de baceria e consequente decisão. Então, estes elementos, né, esses agentes, eles vão enquadrar alguma infringência em algum artigo dessa lei. Vai decidir, efetuar uma decisão que poderá ocasionar, então, uma sanção. Mas vejam bem, sempre, como assegura o artigo 73 da lei, garantida prévia defesa da organização ou da pessoa, agente público, ou do elemento privado, nos termos constitucionais, que não precisava nem constar do artigo 73, porque isso já é garantido pelo artigo 5º, número 55 romano da Constituição Federal. Então, seria o caso de fazer um comentário para cada artigo. E lembrando que, primeiro, nem entrou em vigor ainda. Segundo, nem foi regulamentada por decreto, nem sei se precisaria. Não é isso? E também nós estamos em termos aí de haver uma nova prorrogação. Entre as, pode ser, existem leis que pegam e leis que não pegam. Esta está com todo jeitão de ser uma daquelas leis que não pegam. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês para eventuais questões aí. Tá certo? Quem tiver o texto da lei, né? Eu tenho aqui, em todo caso. Tá ok? Então, por enquanto, é o que eu quis expor a vocês.